Naruto era um dos queridinhos na comunidade otaku, mas o tempo passou e a galera começou a pegar no pé, principalmente pelo arco final e pela continuação em Boruto. Mas o que será que é válido criticar e o que é reclamação idiota? Graças a uma votação de popularidade, ganhamos uma história fechada do Minato, e aqui poderíamos dar uma analisada nas qualidades e defeitos do Kishimoto. Na primeira página já temos algo bem legal. Já parou pra pensar por que os autores escolhem algo específico pra ser o primeiro quadro de uma história? Afinal, é a única coisa que 100% dos seus leitores verão. A partir daqui, alguém vai deixar de ler. Então, é muito importante que ele seja bem utilizado no capítulo, seja pra apresentar o clima, situação, personagem ou algum outro elemento relevante. Aqui temos a apresentação do suposto personagem principal desse one-shot, o Minato. Digo suposto porque o Kishimoto deu um golpe em todo mundo, e é a Kushina a protagonista, mas já vamos falar disso. Vemos o Minato meio detonado, acuado, o que já dá o clima de toda a situação, e apresenta ele como alguém irrelevante. A partir daí, os próximos diálogos preparam bem o assunto e apresenta geral, o Nove Caudas, o Minato, o Dekai, como fugiram dali e tal. Outro elemento interessante é uma página dupla de alta intensidade logo no início, coisa que não é tão comum assim. Destacou bem a arte do Kishimoto, que em todo esse one-shot nos faz lembrar como o cara é brabo. Tivemos vários quadros muito legais, uma quadrinização esperta em alguns momentos, tipo essa transição do Minato pra Kyuubi e pra Kushina, e ângulos cinematográficos. Visualmente não tenho nada a reclamar, e foi muito bom poder rever o autor em ação. É um lembrete pra muita gente que o que importa não é só a história, mas como ela é contada, e não tem como negar que o Kishimoto nos trata muito bem nesse aspecto. A quadrinização é fluida e os ângulos são muito legais, mas vou ter que criticar como ele distribui algumas falas. Daí vemos a Kushina, e rapidamente entendemos que ela está com sua liberdade limitada, terminando toda essa sessão de apresentação no início, que foi muito boa e deixou todo mundo a par do que estava acontecendo. Pra brincar com esse elemento da prisão, o autor usa uma borboleta presa, querendo sair do quarto pela janela, que tá fechada. Aí a mãe do Naruto vai lá e abre. Acho que tá bem claro o simbolismo, né? E isso é legalzinho, porque ela terá uma pequena importância simbólica também no futuro, além desse momento. Então foi um toque sutil e bacana. Vamos tendo empatia sendo construída pela personagem, não só de estar presa, mas de ver o cara que gosta sendo paquerado por outras mulheres e não podendo fazer nada. Até que vemos seu flashback e entendemos um pouco mais sobre sua posição na vila, suas limitações e seu drama. Enfim, Kushina decide fazer besteira, a Kyuubi começa a se manifestar agressivamente e temos uma enorme sequência de exposição. Tanto falando que o Uzumaki é isso e aquilo, quanto a forma do Jiraiya explicar coisas pro Minato. Talvez esse elemento tenha sido o maior problema do primeiro capítulo, a forma que o Kishimoto fez a exposição. Não é só aqui, mais pra frente teremos um longo flashback da Kushina, sendo jogado na nossa cara de forma direta e expositiva. O autor até tenta pôr algum tipo de apelo visual, com ela subindo a escada e tal, e por mais que seja uma ideia interessante, infelizmente ainda é tudo muito parado. Esse ponto no one-shot acaba sendo um conflito de interesses. O início é bombástico, mas tudo fica muito mais lento e com informações que não estão associadas a pilares emocionais ou dramas intensos visualmente. Talvez para alguns fãs mais hardcore da obra já haja empatia e interesse suficiente pelo Minato e pela Kushina, mas o ideal é sempre preparar o terreno. Aqui o autor se sente confiante com o Minato, já a Kushina recebe alguns detalhezinhos e atenção extra, mas eu fui ler esperando mais do Minato do que dela, então fiquei, ué. Por isso que pra mim, quando chega naquele momento da conversa dos dois, onde tudo é bem básico visualmente e bem intenso no diálogo e exposição, fiquei meio incomodado. Acho que um pouco disso se deu pela tradução oficial em português, que parecia meio redundante e travada em alguns pontos do capítulo. Fora que a relação dos dois, que parecia ser o foco ali, soou mais funcional pro roteiro do que de fato ser o comportamento dos personagens. Tanto pela forma que o Minato vai embora, quanto pela forma que conversam depois, pra depois rolar as falas impactantes. Mesmo que a relação deles possa ser esquisita, os elementos que estou destacando são mais da forma que tudo foi exposto, do que de fato a sensação deles serem um casal com particularidades e tal. Tudo isso é acompanhado pelo longo flashback da Kushina, que eu já mencionei antes, que dá uma arrastada no que está sendo contado.
Estamos no meio de um momento intenso. A Kushina tá virando a Kyuubi, bateu no Minato e tal. E o flashback corta isso, parando essa pequena sequência de intensidade que vem depois de um ponto bem mais baixo no quesito de tensão, travando a história para vermos uma conversa sem graça. Mesmo que essa conversa seja importante para o emocional da personagem e para explicar o leitor e tudo mais, e eu concordo que ela foi tudo isso, ela foi feita de uma forma que não engajou muito para algumas pessoas, inclusive para mim. São 7 páginas onde nada acontece, e o autor se foca em outra coisa completamente diferente. É aquele conflito de interesse que eu falei. Você tá querendo ver o Minato, ou o drama que tá rolando ali naquele momento, a ação da Kyuubi, mas somos transportados pra um outro momento que, apesar de ter um certo drama, na forma como a Kushina criança enxerga o mundo, essas cenas são transmitidas pra gente só com a Mito falando um monte de coisa e a gente subiu na escada. O pior é que rola um quadro de flashback que, novamente, repete tudo que acabamos de ler, de forma direta, tintim por tintim. Então fiquei meio chateado com isso. Pareceu que o Kishimoto precisava preencher as páginas com algo para chegar no momento da reviravolta do capítulo, e não acabar com ele cedo demais. Pelo menos, depois desse flashback, as coisas meio que voltam aos trilhos, e temos cenas bem legais, principalmente a Kushina no modo Kyuubi, que ficou, ótimo material para cosplays. Naruteiras, tá na hora de brilhar. Bem, na real é quase uma TikToker, né? Delineador de olho, bota uns risquinhos na bochecha e um headset com orelhinha. Tá feito, e vai ser sucesso. Infelizmente, eu não acabei sentindo peso nas colocações do Minato em relação a seu amor pela personagem, ou em como ele estava determinado e tal. Tinham muitos elementos pra se balancear, a química dos dois, a origem do Rasengan, a Kyuubi aparecendo, Kushina doidona batendo nele, flashback da personagem, o drama dela, seu interior, as técnicas de selamento... Enfim, pelo menos isso melhora nessa parte final, onde eles visitam o topo do prédio e a borboleta volta, refletindo a questão da liberdade e também do que a avó da Kushina falou, sobre encontrar alguém que você ama pra tornar possível suportar todas as dores, e até a se tornar disposta a se sacrificar quando necessário, pois você sabe que a outra pessoa faria o mesmo por você. Terminando a história com o rosto do Minato, onde futuramente teremos seu busto esculpido. Bem bonitinho, combinando o nome do Rasengan com a perspectiva do clã Uzumaki e sua função de proteger a Kushina. Muito bacana. Olha, o capítulo foi bem legalzinho, mas senti algumas coisas específicas lendo. A real protagonista é a Kushina, né? Kishimoto meteu o louco e ignorou a votação completamente. Isso não é algo ruim nem bom necessariamente, mas eu vou te provar que de fato ela é a protagonista. Só ela recebe técnicas de empatia, basicamente, ela que faz a trama andar, ela que tem um desenvolvimento emocional e um pequeno arco narrativo. Dos dois mentores que aparecem na história, o Jiraiya e a avó, só a avó realmente transmite uma mensagem, ensinamento e lição, enquanto o Jiraiya é mais um degrau, por assim dizer, pro Minato ter uma revelação a partir de uma coincidência qualquer, e essa revelação não é nada emocional, e sim funcional para resolver um problema prático. Não vemos o interior do Minato, só da Kushina, vemos muito flashback dela e seus dramas internos, e não do Minato, e também nós entendemos e vemos o dia a dia dela, e não dele. Tem mais coisa além disso, mas acho que aqui já é o suficiente para percebermos como o Kishimoto meteu o louco. Você gostou dessa perspectiva, ou preferia que o Minato tivesse mais foco? Me diz aí nos comentários. Outra coisa que pareceu é que o autor está satisfeito com o que ele já apresentou do mundo para o leitor. Nesse one-shot não temos expansão de conceitos, locais e personagens novos e tal. Foi um recorte de um momento íntimo, que nunca vimos, respondendo uma pergunta que nem era tão importante assim, mas que tinha uma ligação emocional com personagens que os fãs gostam muito. Poderia ser uma missão, porradaria, um novo país, um novo inimigo, mas foi um ponto bem mais sensível, que me deu a sensação de que o legado desses personagens, e como isso afetou seus descendentes que tanto amamos, e os leitores, é o que realmente importa, focando bem mais nessa parada emocional. E achei bonitinho, não vou negar. Por mais que eu tenha criticado algumas coisas nesse capítulo, elas pareciam mais inserções para contar tudo em 50 páginas, e não menos. Dá pra perceber a diferença da escrita do Kishimoto, onde ele não precisa enrolar e onde ele decidiu estender. Por exemplo, da primeira página até a parada lá da Kushina, é realmente muito bom como tudo é apresentado sem nenhum problema. Mas também temos outros méritos bem óbvios, como a quadrinização, as transições e principalmente os desenhos, mostrando que os mestres são mestres mesmo. Será que Naruto volta? Olha, talvez. Mas com esse one shot eu senti uma mensagem mais completa. A história de Naruto acabou. Ele não precisa voltar. Talvez possamos ter outros autores e artistas trabalhando em outras partes do mundo.
Mas assim como o protagonista, o Kishimoto já provou o que tinha que provar. Não importa o quanto falem mal, ele foi um dos responsáveis pela nova leva de fãs globalmente, e moldou a nova geração de mangás. É muito fácil a gente se perder reclamando e criticando coisas como história, consistência, furos, etc. E isso limita nossa visão de entender todo o resto de incrível que os mangakas fazem, seja visualmente ou narrativamente, combinando diversas técnicas para tornar capítulos semanais divertidos e interessantes, mesmo que a custo de algum outro elemento. Aqui criticamos algumas dessas decisões, sim, mas é mais para ajudar a galera que curtiu ou não a entender exatamente o motivo que deu origem aos sentimentos deles. Então deixa eu saber dos seus sentimentos aí, o que você achou do one shot do Kishimoto? Superou suas expectativas ou não? Vamos conversar aí nos comentários. Aproveita e dá like no vídeo e se inscreve no canal. Apoiadores assistiram esse vídeo antecipadamente, então me apoie a partir de R$5 para ter esse e vários outros benefícios, como lives exclusivas que ficam gravadas, ou seja, tem dezenas de horas de conteúdo para você. Também tem área VIP no Discord e muito mais. Todos os links para apoio estarão na descrição e comentário fixado. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Overhaul Engenharia de Manutenção, e aos heróis Aleph Santos, Aleph Belles, André Luiz Melo, Cindy Avelino, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Leonardo Pagan, Matheus Felipe, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!